Irmãos, eu enviei um grupo da igreja aí uma explicação. Eu estava lá embaixo, né, com o Reinaldo, expliquei para ele alguns versículos da Bíblia, né, que não pode ser entendido ao pé da letra, mas tem que ser entendido no original. E eu quero ler um versículo que eu até mostrei para o irmão Reinaldo lá embaixo, mas que não é dos versículos que ele andou passando para os irmãos aí, mas é um versículo que, se você ler ele assim, do jeito que está escrito aqui, a gente não vai entender nada. Isaías 45, 7. Antes de entrar na mensagem, né? Que a mensagem hoje é sobre o poder do nome de Jesus. Isaías 45, 7. Vamos ler, quem tiver uma versão diferente da minha, talvez a minha versão está entendendo isso que está escrito aqui. Talvez a versão do irmão entenda outra. Mas vamos ver o que diz aqui Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu, o Senhor, quem? Está falando de? Quem que é esse Senhor? Deus. Tem outra versão? Jeová. Isso. Eu é conflito. Qual é o versículo? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Tem uma outra versão? A minha Bíblia é a Almeida Revista Atualizada, mas essa palavra mal. O nosso Deus cria o mal? Não. Se alguém chegar perto de você e falar assim, eu não vou nessa igreja não, porque eu li um versículo na Bíblia que fala que Deus cria o mal. O que eu vou fazer numa igreja onde Deus cria o mal? Então, o que eu expliquei com o Reinaldo? Ele também não soube explicar esse versículo, como os outros versículos também, na qual ele passou por um dos irmãos, que se você ler do jeito que está escrito, você vai entender do jeito que está ali na palavra. Então eu expliquei para ele que a Bíblia, a nossa Bíblia, está escrito no português, que nós somos brasileiros. Se você chega lá na Inglaterra, a Bíblia está escrita em inglês. Se você chega na França, a Bíblia está escrita no francês. Se você chega na Espanha, a Bíblia está escrita em espanhol. Mas em que língua então a Bíblia foi escrita? No hebraico, no grego e em umas partes no aramaico. Quando eu entrei lá na faculdade, eu falei assim, para que a gente vai estudar grego, aramaico e hebraico, sendo que nós estamos lendo uma Bíblia em português? Aí, com o passar dos anos, a gente foi entendendo que a Bíblia foi traduzida para o português, para o francês e as outras línguas. E nessa tradução perde alguns sentidos das palavras originais. Por exemplo, tem um texto na 1 Coríntios capítulo 11, do 3 ao 16. Paulo ele fala sobre o corte de cabelo, sobre o homem cortar cabelo e a mulher não cortar. Paulo ele era judeu e ele escreve uma carta para os gregos. Eram costumes, entendimentos diferentes. E no fim desse texto de 1 Coríntios 11, de 13 a 16, no versículo 16, por exemplo, Paulo deixa a carta da igreja decidir o que deve ser feito. Corta ou não corta, pode ou não pode. Então você vai chegar numa igreja que pega o texto ao pé da letra e coloca alguns versículos que foi escrito como doutrina. Não pode fazer isso que está escrito aqui. Mas no original, e o contexto, para quem está sendo escrito? Lá em Coríntios, as mulheres eram prostitutas, eram meretrizes. E Paulo estava mostrando que as mulheres que serviam o Senhor precisavam mudar um pouco para mostrar que elas serviam o Senhor. E isso não aplica no tempo de hoje. Porque quando você vai lá em 1 Samuel 16, se eu não me engano, versículo 7, Deus fala com Samuel: vai na casa de Jessé e escolhe o próximo rei de Israel, depois de Saul, porque Saul já tinha pisado na bola. E chega lá, aí Samuel chama lá o Jessé: cadê os seus filhos? Aí chega todos os filhos, os caras tudo bombado, malhadinho, bonitão, grandão. E onde que estava Davi? Estava lá pastoreando, menino novo, ruivo, né? Não sei se ele era bonitão, mas estava lá, ruivinho,
Não, falta mais um. Cadê o outro? Está lá no campo. Chama ele. É esse aqui que Deus quer. Aí o versículo 7, se eu não me engano, é Samuel 16:7 fala: Deus ele não olha para a aparência. Quem olha para a aparência é o homem. Né? O versículo deixa o homem olha a aparência, mas Deus não olha a aparência. Deus ele olha o coração. Então, Deus não está olhando como você está aqui hoje, aparência física, Ele está olhando o seu coração. É claro que nós temos que estar nos vestindo com ordem e decência. E quem vai conduzir tudo isso é o Espírito Santo. É Ele que vai discernir, não vai desse jeito não. Mas quando Paulo fala sobre usos e costumes, ele está falando de questão de época. E não está proibindo, é coisa de moderação. A pessoa ter um autocontrole. Né? Entendeu? Um exemplo ainda. Né? Você olha aí na internet as blogueiras, você olha, por exemplo, a Graciane Barbosa. Aqui é a Graciane Barbosa, que é a esposa do Belo, ela usa o corpo, né? Ela se apresenta uma mulher nas redes sociais, né? Como se diz? Uma beleza, né? Mostrando, ostentando, e ela não serve ao Senhor, é o coração. Deus está olhando para o coração, não para a aparência. Mas no caso dela, a aparência dela condena ela e também as suas atitudes. 1 Coríntios 10, 25, também tem um texto bem interessante que fala sobre isso aí também, né? A questão dos limites da liberdade cristã. E aqui tem várias versões, né? Algumas falam açougue, outras falam mercado, na minha dizendo, como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, com motivo de consciência. Que é um exemplo também para isso, né? Por causa do. Pegar o contexto, por que ele disse isso. Então vamos voltar agora ao nosso estudo, mas eu mandei a folha lá, mandei o texto lá no grupo, depois eu mando uma lida, porque é o que pode questionar na rua aí também. Né? Sem religiosidade, mas que é religiosa demais. Né? E, por exemplo, vou dar um exemplo lá. Os irmãos não vão saber quem é mesmo. Ela já foi lá no salão algumas vezes e depois ela mostrou para mim, para a Tati, a foto dela. Como é que ela era antes de estar nessa igreja. Ela cortava o cabelo, ela passava o batom, ela se cuidava mais, ela olhava assim, esse lado, mas ela nunca deixou de servir ao Senhor naquele tempo. Aí ela mudou de igreja. Ela foi para uma igreja que não pode cortar nem a ponta do cabelo, não pode se cuidar, né? Podemos dizer assim. E ela foi me perguntando as coisas, o que eu achava. Você tem que seguir o que essa igreja está falando para você fazer. Se a igreja está falando isso, então você tem que ser fiel às doutrinas da igreja. Mas o que a Bíblia diz? Aí eu mostrei para ela os versículos. Mas ela ainda continua, nessa igreja, vivendo essa doutrina, porque ela sabe, se ela descumprir essa doutrina, ela vai estar em pecado, ela pode ficar no banco. Mas o que a Bíblia diz? Eu mostrei para ela praticamente esses textos que eu mandei no grupo.